Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Estamos às vésperas das eleições e a partir de hoje, no Ação Nacional, vamos focar os principais pontos que alicerçam um governo como educação, segurança, moradia, emprego, etc. Hoje o tema é saúde. Vamos abordar a crise financeira das santas casas de todo o país. Eu recebo aqui o Dr. Murilo Antônio Moraes de Almeida, que é provedor da Santa Casa de Campinas, e também o senhor José Antônio de Pádua Marquilli, diretor do hospital. Está aqui com a gente. Obrigado pela participação de vocês dois, para a gente bater esse papo e também falar um pouquinho sobre essa questão da saúde no Brasil, já que vocês trabalham à frente de um setor de saúde que eu acho, ao meu ver, está bem complicado, né, administrativamente. Quem poderia começar falando com a gente? Nós agradecemos o convite. Obrigado, Muito José. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, e como é que está essa situação das santas casas, como é que está a saúde pública hoje no Brasil? Olha, eu poderia simplesmente, Júnior, responder com uma palavra só, caótica. Aí eu vou emendar dando 2 índices para você. Por muitos anos, o índice de mortalidade infantil vem diminuindo. E o que aconteceu neste ano está aumentando. Isso é um índice preocupante demais. Um outro índice, outro número, muito simples, e que a gente está vendo acontecer aí todos os dias. As vacinas das nossas crianças. O índice e o número de pessoas vacinadas também diminuíram. Consequente a isso, e as crises das nossas fronteiras, epidemias podem acontecer ou voltarem a acontecer. Exemplo, o sarampo. 2 pontos. Quer dizer, Sim. A gente tem realmente esse reflexo da não vacinação no momento das nossas crianças, vai gerar um problema futuro seríssimo. Seríssimo. Muito perigoso que a gente está vivendo, né? Você tem algumas considerações e várias variáveis que a gente pode chegar ao chamado denominador comum. Exemplo, se você não trata, isso é do berço, a educação, e não tem condições de financiamento para ela, o que está acontecendo, infelizmente vivemos hoje num país extremamente conturbado politicamente, né? Não podemos deixar de lado o bem maior que chama-se saúde do ser humano. Consequente a isso, em faltando uma gestão, que governo nós temos? Que financiamento nós temos? Com certeza nós vamos, ao longo do nosso bate-papo aqui, falar exatamente disso tudo. Eu vou pontuar as situações periclitantes, graves que estão acontecendo hoje nesse país. Sem dúvida. Bom, senhor José, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho a história da Santa Casa, se é que a gente pode, né, esmiuçar um pouco. De onde provém as Santas Casas? Então, né? Júnior, eu estou há 4 anos a convite do Dr. Murilo como integrante da equipe do Dr. Murilo. Hoje eu sou diretor da Santa Casa. E vou dizer uma coisa para você, eu estou aprendendo ainda, porque eu sou comerciante, eu sou aposentado como comerciante. Aí o Dr. Murilo me convidou para... E o hospital é uma cidade, todo dia tem um fato novo, uma coisa, e eu aprendo muito com o Dr. Murilo e com a equipe dele. Então, algumas coisas eu não sei dar muito detalhe para você, mas o Dr. Murilo, ele domina todo o assunto. Eu fico assim muito feliz em conhecer todos os problemas que um hospital filantrópico tem, como a nossa casa, e como o Dr. Murilo resolve as coisas, porque ele por pior que seja a situação, com a calma dele, ele vai e resolve muito bem o problema. Eu vou ajudar aqui um pouquinho ao nosso diretor, querido diretor e amigo. Você vê que é um tempo que você dá do seu tempo, né, em benefício do mais necessitados. Por quê? Só para a gente entender, o telespectador que aqui está nos assistindo, né, os diretores e o provedor não têm remuneração para isso. É um tempo gratuito.
É um tempo que você está fazendo a verdadeira caridade, filantropia, né? Então, respondendo aqui especificamente a origem, eu poderia dizer que começou em Portugal, no final do século XV, aproximadamente em 1498, pela rainha Leonor. Fundou a primeira Santa Casa em Lisboa. E no Brasil? No Brasil é conhecida como a primeira Santa Casa de Santos, fundada em 1532. Nossa, quanto tempo. Só que teve uma Santa Casa antes disso, que foi de Olinda, mas hoje não existe mais, foi derrubada há centenas de anos atrás, então ficou a marca registrada como a primeira Santa Casa do Brasil, a Santa Casa de Santos, né? Fundada, né, no século XVI, em 1532. E daí foram se multiplicando ao longo desses anos todos. Então, essa é a história. Mas antes de Portugal também, começou também um movimento, que seriam também santas casas, com o nome de sanatórios, né, na região que hoje, né, nós conhecemos como um país, um grande país, que é a Itália. E depois isso migrou a Portugal, e aí sim nasceu o primeiro hospital para tratar daqueles pacientes, né, que não tinha recurso nenhum, que viviam ao relento, né, e aquelas patologias da época, né. Então, acolhia esse pessoal. Então, foi fundada pela rainha Leonor, que foi esposa do Dom João II, né. O grande problema que uma vez me informei, né, porque as Santas Casas, elas são filantropias, não é isso? São. Estou correto. E devido a ser, eu me lembro um bom tempo atrás, que acho que desde 2014, uma vez tive a oportunidade de conversar com um dos diretores da Santa Casa, ele falou que eles estavam perdendo a ajuda do governo federal, porque por se considerar que as Santas Casas ser filantropia, elas deviam ter recursos próprios e se dirigir com as suas próprias pernas, né? O que a gente sabe que não dá. Né? Eu acho que vocês, administrando, o senhor mesmo disse, né, senhor José, que é uma cidade aquilo. Né? Uma cidade. É uma mini cidade, né? É uma mini cidade. É uma mini cidade. Porque a estrutura ali é bem complexa, com certeza. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, porque está vindo recurso do governo federal, não vem recurso do governo federal, a situação hoje. Bem, eu vou fazer... Há de muito tempo, né? Eu acho que aí, Júnior, você me dá um leque extenso, né? Não sei se a gente tem o programa inteiro para falar. Então, é um leque extenso que a gente pode pontuar, né? Para a gente ficar numa cronologia que seja entendida pelos nossos telespectadores, né? Da TV Século XXI, dizendo o seguinte: bom, quantas Santas Casas e hospitais filantrópicos que são semelhantes às Santas Casas nós temos no Brasil? Mais de 2.100. Então vamos pegar esse número e gravar 2.100 hospitais, Santas Casas e filantrópicos. Muito bem. E quantos hospitais nós temos hoje no Brasil? 6.800 hospitais. Então, praticamente, 1/3 dos hospitais são filantrópicos. Muito bem. Vamos botar no contexto dos nossos 27 estados. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente, posso estar errando aí o número em unidades, 5.600 municípios. Então, estaríamos praticamente em 1/3 de todos os municípios do Brasil. Agora, vou te dar mais um dado, que eu acho que são dados importantes para a gente estar alimentando esse bate-papo aqui e para o conhecimento do público, né? A maioria desses hospitais, 80% desses hospitais tem 50 leitos. Muito bem, é um outro número que deve ser gravado, 50 leitos. Hospitais públicos? Filantrópicos. Filantrópicos. Estou falando de filantrópicos Santas Casas. Ok. Né? Tem 50 leitos. Né? Muito bem. Se você der um passeio nessas cidades todas, até 40, 50 mil habitantes, se tiver um hospital, é uma Santa Casa. Ou um filantrópico. E desses hospitais, né, a sobrevivência, como você pontuou, é muito difícil. Por quê? Eu tenho que voltar um pouquinho ao passado, não tão distante, para o telespectador entender
o porquê chegou essa crise tamanha nesses hospitais. Antes da Constituição de 88, né, as Santas Casas não se obrigavam a recolher o FGTS dos seus funcionários, mas, na sua demissão, você tinha que fazer o recolhimento. A partir de então, né, se obrigou a se recolher o INSS, o FGTS, desculpe. Muito bem, isso, quando você tem uma composição econômica financeira e gestão, de repente aparece um tributo que você tem 500 funcionários, 1.000 funcionários, você começa a contribuir sem perspectiva anterior de fazer uma gestão daquilo que você não tem, você tem que buscar para poder pagar essa conta. Então, começou um desarranjo muito grande na estrutura das Santas Casas. E depois, o que é que nós vimos com a democratização do país? Inflações galopantes, planos exorbitantes, né? E chegamos a ter, em um governo de um presidente que se passou, a inflação de um mês de 90%. E a Santa Casa é remunerada de que maneira no serviço público? Do dinheiro do Sistema Único de Saúde, que este ano está fazendo 30 anos de vida. Era o SUDES, agora é o SUS, Sistema Único de Saúde. Muito bem. Nesse período, esta remuneração já era uma remuneração vil, insuficiente. Só que o governo federal repassava para o governo estadual, que repassava para o governo municipal, onde tudo acontece, com uma certa demora, de atraso de 1, 2, 3, 4 meses. Imagine você, para fazer qualquer procedimento, seja ele clínico ou cirúrgico, que custe, vamos logotipar aqui, R$500, com a inflação de 50% a 90% e receber esse valor 3, 4 meses depois, sendo que aqueles R$500 naquele momento não custeavam 100% do seu custo, seja ele clínico ou cirúrgico. Imagine 3, 4 meses depois. Era uma parcela só. Muito bem. Então, as Santas Casas sofreram com a mudança dos planos e foram se endividando ao longo do tempo. Muito bem. E o que elas fizeram para sobreviver nesse período, até hoje, estão fazendo? Venderam parte ou todo o seu patrimônio para pagar essa conta. É um cobertor curto do governo. Muito bem. E quando acabou esse patrimônio, muitas fecharam. Ou muitas se endividaram aonde? Em bancos. E hoje tem Santa Casa que deve 1 bilhão a banco. Resumidamente, para você entender, hoje as filantrópicas devem, de tributos e empréstimos bancários, 24 bilhões de reais. Nossa Senhora. É impagável, muito bem. Né? É impagável. Impagável. Somando tudo. Eu voltei um pouco da história para a gente entender o começo dela, para chegar e explicar essa crise que está atormentando a todos nós. Muito bem. Então, ela sofreu esse período todo. Pô, mas esse patrimônio, você pode me perguntar, Júnior, veio de onde? Das famílias que doavam. Aqui no estado de São Paulo, os grandes cafeicultores, né? Tinha o antigo Hospital Matarazzo em São Isso, Paulo, exatamente. que eu me lembro. Exatamente. Aqui em Campinas isso. foram os irmãos Penteados, Os irmãos Penteado. que deram Verdade. os primeiros passos. Então, eu digo para você... E tinha muitas congregações de irmãs também que trabalhavam juntos. Que participaram com isso, né? Efetivamente. Eu me lembro que falava-se muito, as irmãs que As cuidam do irmãs, hospital. isso. Tal. É verdade. Então, ao longo desse tempo, né, passando por todas essas turbulências, né, cada vez mais o hospital foi definhando. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Econômico, financeiro e qualidade. Você tem que investir. Sem dúvida. Né? A tecnologia está aí toda hora, cada segundo muda alguma coisa. E essa alguma coisa, na saúde, é muito caro. Exemplo, eu sou médico, urologista, minha profissão estava naquele momento surgindo o ultrassom. Passei para a época da tomografia, da ressonância, do PET e por aí afora. Cada coisa é muito mais cara. E como investir nisso sem recurso? Mal dava para pagar o salário do funcionário. Então, foi várias turbulências que aconteceram que levaram a isso. E hoje, a gente tem um quadro hoje dramático, mas dramático. Qual é esse quadro dramático hoje? Nos últimos 3 anos, Júnior, nos últimos 3 anos,
foram fechados 247 hospitais no país. 247. Que dá mais ou menos um hospital sendo fechado a cada 13, 14 dias. E normalmente é uma Santa Casa, é um filantrópico. Nossa Senhora. E eu vou te dar um número que é alarmante. Nos últimos 10 anos, foram fechados nesse país 60 mil leitos do SUS, Sistema Único de Saúde, que atende o mais necessitado. Muito bem. O que representa 60 mil? Só para você ter uma ideia de grandeza. Todo o estado de São Paulo, quantos mil leitos nós temos para atender o SUS? 59 mil. Nós perdemos o estado de São Paulo inteiro, que é a locomotiva desse país. Então, isso é alarmante. Sem dúvida. É alarmante. Neste momento, pode ter certeza que nós temos aqui na nossa região, pelo menos em Campinas, de 150 a 200 pacientes internados em maca porque não tem leito para ir. E muitas vezes você tem um leito para oferecer, como o caso de algumas santas casas, mas a prefeitura, o estado ou a federação não tem recurso para pagar aquele leito. Como é que faz? Fica fechado. O que acontece na maioria dessas cidades que eu falei, de hospitais menores, de baixa complexidade, que tem ociosidade muito grande. Nós temos bastante hospitais. Só que a taxa de ocupação desses hospitais, de 50 leitos, não chega a 45%. A metade fica vazio. Sim. Então, há uma controvérsia muito grande, muito forte nisso. Eu vou aprofundar isso aí de novo. Eu preciso de um rápido intervalo agora, doutor Murilo, e a gente volta já. Vamos lá.